Agora a responsabilidade. O pessoal estava reclamando do Ancelotti na temporada passada, mas o Xabi Alonso também não tem achado algumas soluções e nessa última sequência de jogos, esses 2 jogos, não achou soluções para converter. Perdeu para o Liverpool por 1-0 na Liga dos Campeões e no final de semana empatou em 0-0 com o Raio Vallecano. Tati, como repercutiu esse empate e, por consequência, né, o Barcelona, que venceu, conseguiu diminuir a vantagem do Real agora para 3 pontos na liderança? Como sempre, 2 jogos consecutivos do Real Madrid sem vitória, começa a palavra crise piscar em vários programas de debate da televisão espanhola, como é o normal por aqui. Mas a verdade é que o que o Superchat dizia é sempre muito difícil jogar no estádio do Raio Vallecano. Ah, mas por quê? Porque é um estádio muito pequenininho, ele tem as dimensões um pouco menores do que os outros estádios. Elas são dentro da regra, mas elas são menores, é difícil jogar lá. É uma torcida que tá quase dentro do campo, assim, é difícil jogar lá e os grandes costumam se complicar. Não é a primeira vez que o Real Madrid sai do estádio do Raio Vallecano sem pontuar. Agora são 4 jogos consecutivos que o Real Madrid consegue vencer lá. Não só o Real, o Atlético se complica, o Barcelona se complica, é um estádio realmente ruim. Mas o ponto não é nem não ter conseguido vencer, porque o Real Madrid tem certa gordura dentro de La Liga. O ponto é que são 2 jogos nos quais o Real Madrid dá sinais de uma involução. O Xabi Alonso tem falado num processo de desenvolvimento, de evolução do time, de entendimento do que ele quer, dos jogadores fazendo melhor, né? A gente até falava antes do Liverpool, a sensação que dava antes do jogo do Liverpool é que o Real Madrid ia numa linha crescente de futebol, né? A gente não conseguia todo o jogo, mas partes do jogo a gente conseguia ver que o time estava se adaptando às ideias do Xabi. E o que a gente viu nesses 2 últimos é que as ideias morreram, assim. Então, o que mais preocupa é essa sensação de que o time continua sem entender o que o técnico quer e o Xabi Alonso, dentro do elenco que ele tem, não encontra soluções. Alguns jogadores a nível individual estão com o rendimento abaixo, e talvez o Mbappé seja o mais chocante, porque era o cara que estava entregando um gol por jogo. O Mbappé contra o Liverpool fez muito pouquinho, a gente praticamente não viu o Mbappé decisivo, ele chutou uma vez no gol com real perigo, e nem foi pro gol, foi para fora. E contra o Raio Vallecano, o Mbappé ficou 60 minutos sem finalizar no gol do adversário. Então, são sinais estranhos. O Tchouaméni lesionado entre o Camavinga na posição dele, que não é exatamente o mesmo jogador. O Xavi não encontra um cara para jogar do lado dele. Coloca o Arda Güler mais aberto pela direita, joga com 3 atacantes, depois joga só com 2. O jogo recai muito sobre o Vinícius, porque aconteceu de novo, como tinha acontecido com o Liverpool, que é o único, digamos, que inventa alguma coisa para tentar sair do emaranhado defensivo que os times têm formado contra o Real Madrid, o Real Madrid não consegue entrar. Então, realmente, o ponto são 2 jogos sem marcar gol, são 2 jogos sem vencer, e a sensação de não evolução no trabalho é o que mais preocupa, porque o Real Madrid, dentro de La Liga, ainda é líder, está com 3 pontos, agora só, né? Mas tem 3 pontos a mais que o Barcelona, e dentro da Champions está entre os 8 primeiros. O ponto é que depois, chegando no dia 10 de novembro, as sensações deveriam ser melhores. E daqui um mês o Real Madrid enfrenta o Manchester City, que é o último grande desafio do ano. O Real Madrid imagina que não consegue competir com o City como não conseguiu competir com o Liverpool. São os sinais de alerta que não vão parar de estar acesos. Será que em um mês o Xabi Alonso vai conseguir resolver problemas coletivos e individuais? Agora mesmo são mais dúvidas do que certezas. O que me chama muita atenção, eu estava olhando as estatísticas e em relação às finalizações, né? Que nesses 2 últimos jogos, o Real Madrid finalizou 7 vezes contra o Liverpool e 13 vezes contra o Raio Vallecano. E nas vitórias contra Valência e Barcelona, as finalizações foram bem maiores, 19 contra o Valência e 21 finalizações contra o Barcelona. Wallace, esse momento do Real Madrid é mais em relação ao individual, porque algumas peças caíram de rendimento, ou tem a ver com o sistema do Xavi, que ainda é um sistema pouco definido, né? Que a gente tem dificuldade até para entender o que ele quer em campo, a escalação também é sempre uma dúvida. Eu acho que tem um pouco dos dois. O esquema do Real Madrid, a gente falava muito, né? Conversei muito com a Tati, com a Clara nas nossas reuniões pré-Champions,
que a gente faz para definir o que vai falar nos pré-jogos e etc. O Real Madrid em algum momento da temporada ele vencia, mas tinha problemas ofensivos, né? O Real Madrid não era fluido, né? Às vezes o Mbappé era um cara que pegava uma bola, resolvia um jogo, etc. Tinha um Vini também que começou ali entregando. E aí eu acho que o grande ponto é que no melhor momento da temporada, até agora, né, do Real Madrid, que o Real Madrid não tinha empatado, é o primeiro empate na temporada do Real Madrid, o Real Madrid ou tinha ganhado ou tinha perdido. Eu acho que muito dessas vitórias e derrotas eram definidas por uma grande individualidade. Um grande jogo do Mbappé, um grande jogo do Vini, ou um jogo abaixo desses caras. Ou um jogo, às vezes, talvez que pudesse um reserva entrar, indo bem, Rodrigo, etc. E aí eu acho que isso não se alterou. Na minha percepção, eu não vi o sistema do Real Madrid em nenhum momento dessa temporada, de fato, encaixar. O sistema do Real Madrid, de fato, ter fluidez. Eu vi os jogos serem definidos por subidas e descidas de individualidade. E eu acho que esse é o grande ponto até aqui na temporada. Em vários jogos que o Real Madrid ganhou, até na Champions, foram grandes jogos do Courtois. Teve jogo que o Courtois salvou na Champions antes desse jogo do Liverpool. Então, assim, eu acho que é um time que até aqui não me convenceu. Nem um pouco. É um time que, por exemplo, Real Madrid e Juventus. Real Madrid ganhou esse jogo 1-0. Cara, o Courtois faz um milagre cara a cara num contra-ataque que o Vlahovic puxa. E se não é ali, era um jogo que poderia ter virado completamente contra o Real Madrid. Tudo bem, o Di Gregório vai muito bem nesse jogo também. Mas é um jogo que é resolvido por individualidade. O Vini faz uma jogada, bola pega na trave e volta no pé do Bellingham. Então, eu acho que... E aí eu acho que assim, o grande problema é o coletivo ou o individual. Com certeza o coletivo. O coletivo do Real Madrid não me convence, não me convenceu. Tem ausências, tem jogadores fora, mas o coletivo em nenhum momento do Xabi Alonso me convenceu. Para mim, todas as grandes vitórias que o Real Madrid teve nessa temporada passam por ter um elenco muito bom e jogadores que, individualmente falando, podem ser decisivos. Porque o ideal, e eu concordo totalmente com o Wallace, é que você tenha um coletivo tão estável que as instabilidades normais do individual não façam diferença, né? É você ter um coletivo tão estável que se o Mbappé hoje faz uma partida ruim, o coletivo vai fazer uma partida interessante ou boa para que o Vinícius seja quem decida. Se hoje o Vinícius não está numa boa partida, vai ser o Arda Güler que vai decidir. Então, você tem um coletivo que proporciona com que a instabilidade individual não faça diferença. Eu acho que o PSG conseguiu durante muito tempo, e eu até acho que consegue ainda, tá? Fazer isso. O coletivo do PSG é tão forte que esse início de temporada do PSG, e aí vou trazer aqui a Liga dos Campeões, porque é onde tem os grandes desafios, é um PSG que não jogou praticamente partida nenhuma com seu time titular. Assim, nenhuma, na verdade, teve seu time titular. Sempre tinha uma ausência importante. O Dembélé, o Doué, o João Neves, assim, sempre tinha uma ausência individual importante. Mas no coletivo, isso não era tão abalado. E por exemplo, até contra o Bayern de Munique, e aí, na minha opinião, estamos falando das duas melhores equipes no momento da temporada, o primeiro tempo do PSG, coletivamente, é muito ruim. O Bayern de Munique, assim, atropela o PSG no primeiro tempo. No segundo tempo, é o mesmo PSG. O PSG, assim, finalizou, teve mais posse de bola, assim, não venceu a partida, mas foi um segundo tempo em que o PSG foi o PSG. Mesmo sem alguns jogadores importantes, mesmo sem o Dembélé, enfim, mesmo sem o Désiré Doué, Hakimi já tinha saído. Então, essa estabilidade do coletivo, o Real Madrid nunca alcançou, né? A gente nunca viu esse Real Madrid fazer duas grandes partidas coletivamente, né? A melhor partida, acho que foi contra o Barcelona, e a gente não viu a evolução depois, né? A anterior também não lembro qual foi, mas a gente não tem essa sequência, né, Tati? E a dúvida é se vai ter, né? Porque, assim, está bastante claro que o que o Xabi Alonso quer fazer, ele não tem jogadores exatamente preparados ou com características para fazer. Então, ele precisa adaptar a forma como ele quer jogar para o elenco que ele tem, que é um muito bom elenco, se tu vai olhar, só que tem peças diferentes.
O ponto é que o Xabi Alonso está batendo na tecla que ele quer estabilidade, né? Que ele quer um Real Madrid sem grandes, fortes emoções. Mas o torcedor do Real Madrid se acostumou com fortes emoções, né? Os últimos títulos do clube foram todos com fortes emoções. Então, essa coisa de ter uma forma específica de jogar no Real Madrid nunca foi a prioridade, né? Sempre foi vamos montar uma coisa aqui com os melhores que a gente tem e tentar ganhar. O Xabi Alonso quer fazer outra coisa. O ponto é se ele vai conseguir fazer isso. É a minha grande dúvida hoje. Porque a sensação que eu tinha é que ele estava dando passos, mas os 2 últimos jogos foram todos esses passos para trás.